E no e-mail? Quando você recebe um e-mail, eu lhe envio um e-mail agora. Qual é o original, né? Você já recebeu um e-mail? Sim. O que você recebe é original? É. Quando é que um e-mail vira cópia? Quando imprime, quando coloca no papel, porque o meio original de manifestação de vontade já era o eletrônico. Na hora que eu faço migração desse suporte, eu acabo sempre prejudicando, de certo modo, a qualidade de integridade daquela prova. E que curioso no caso do e-mail. Você já foi copiado de um e-mail? Eu digo isso porque às vezes as pessoas acham que se ela está na cópia, ela recebeu uma cópia. E é aí que a gente se engana. No mundo digital, a replicação de um original eletrônico gera outro original, a não ser que a pessoa tenha mexido, tenha adulterado. Aí qualquer mexidinha de qualquer caractere, até mesmo de um metadado de data, de hora, que é você abrir o documento e salvar ele de novo, já gerou outro documento. E isso também é um cuidado que nós temos que ter, porque a documentação eletrônica, como ela é fácil de ser manipulada, ela também pode ser facilmente, digamos, adulterada, ter uma quebra de integridade. Então, recapitulando, a sociedade digital, nós vivemos dois cenários. Nós vivemos um cenário em que há um legado em papel, que sempre usamos por muito tempo, o papel como meio de suporte para a manifestação de vontade que a gente queira dar documentação escrita. E nós agora estamos migrando para um suporte digital, deixando de ter o papel e podendo ser um HD, podendo estar uma informação num CD, podendo receber através de um e-mail, entre outros. No caso do digital, quando eu replico ele, se eu não mexer nada, não adulterar, eu gero um novo original e não uma cópia, né? Então, para o direito, o original é aquilo que pode ser periciado, ou seja, que eu consigo provar a autoria e que eu consigo garantir a integridade ao longo do tempo. O original não quer dizer verdadeiro, mas sem o original é possível tirar a dúvida, fazer a perícia? Não. Por que o judiciário aceita às vezes uma cópia, aceita um fax, aceita qualquer tipo de demonstração de uma evidência escrita? Porque, em princípio, prova quem alega. Então vai caber a outra parte gerar a contraprova. Aonde isso não acontece quando inverte o ônus da prova, principalmente nos casos de consumidor, em situações de caso trabalhista. Então, quando se fala de uma empresa, é fundamental que a empresa prepare o ambiente para a guarda de originais. Se você não tem original, só sobrou a copiazinha mesmo, vai ela mesmo, porque alguma coisa vai ter que documentar. Mas se puder fazer o planejamento para guarda de originais, é muito melhor. Então, o documento ele tem a característica de ser escrito. Quando é um documento escrito, não quer dizer em papel. Então, o principal, essa introdução da aula, é colocar na cabeça de que eu posso ter documento escrito independente do suporte papel. Quando a gente passar a olhar para a documentação com essa visão, com esse crivo, começa a ficar mais fácil fazer um trabalho de gestão eletrônica de documentos. E você vai se deparar numa situação curiosa, o quanto que os próprios gestores, os executivos, as pessoas em geral, não foram ensinadas a guardar original eletrônico. O quanto às vezes elas mesmas geram papel desnecessário. Aquele e-mailzinho super importante que você recebe, você imprime para guardar e apaga o original na caixa postal. Ao invés de você pegar aquele original da caixa postal e aprender a salvar e guardá-lo num HD, num backup que você possa fazer para liberar o espaço da caixa postal. A gente vai dar algumas dicas a respeito de guarda de e-mail já mais para frente na nossa aula. Então, só para a gente poder colocar um artigo para que vocês tenham aí de leitura, o Código de Processo Penal diz claramente no artigo 232 que eu vou fazer a leitura. Considera-se documento qualquer escrito ou papel, público ou particular. Ou seja, qualquer escrito ou papel. Papel no sentido de um suporte, não é que tem que estar em papel. E o parágrafo único ainda diz: a fotografia do documento, devidamente autenticada, se dará o mesmo valor de original. Então, se eu quiser tirar uma foto de um documento, isso acontece inclusive com a microfilmagem, eu posso, autenticando ela, ter o mesmo valor de original. Isso tudo já está previsto no Código de Processo Penal brasileiro.
Há ainda outros artigos que pode ser feita a citação, como é o 231 e o 238, temos o 212, inciso 2, e o 215 a 226 do Código Civil, o 364 até o 399 do Código de Processo Civil. Todos esses artigos são interessantes para quando você vai fazer um estudo de gestão documental. Por que eu tenho que guardar um documento? Porque, em princípio, eu posso precisar dele para gerar algum tipo de prova daquela obrigação a qual ele está relacionada. E, às vezes, uma única obrigação gera vários papéis. Uma única obrigação pode ter um contrato, uma emissão de nota fiscal, um comprovante de pagamento. E, às vezes, você não tem um desses documentos, mas tem os demais e você consegue ter força probante para poder demonstrar aquilo que foi colocado. Então, você já pensou sobre qual é a tecnologia que nós usávamos para garantir a integridade de um documento impresso em papel? O que amarra o conteúdo de um contrato à sua assinatura no final? Que você concordou com aquilo. Nós usamos como tecnologia o grampo ou até a tecnologia chamada clips. Então, imagine você que grampo e clips é o que garante integridade documental. Por isso que quando nós tratarmos do assunto de documentação eletrônica, nós estamos ganhando proteção jurídica de documento usando cada vez mais solução de segurança de informação. Uma criptografia, até mesmo um certificado digital, amarra todo o conteúdo do documento à assinatura e se alguém mexer, mudar qualquer coisa, é possível fazer automaticamente aquela perícia quase que online de faz a verificação. Há softwares hoje que podem fazer a verificação se houve uma mexida, uma mudança do próprio documento, né? Então estamos evoluindo de um suporte que era limitado do papel para o suporte cada vez mais digital. Só que nesse suporte digital, e o que a gente já vai tratar na hora que explicarmos as principais características da gestão documental, tem peculiaridades que vão precisar ser observadas. Assim como nós aprendemos a tentar proteger o papel de certos riscos, inclusive pegar fogo, no caso do digital, também não pode desmagnetizar. E há mídias que guardam por mais tempo e outras que não. Então, se você precisar guardar um dado por mais do que 5 anos, é preferível não usar um CD para guarda desse dado, porque ele pode chegar num ponto, né, que seria o tempo de vida da mídia, que você não consegue mais abrir e ler o que estava salvo ali. Já deve ter te acontecido isso, até com pendrive acontece, você salva várias coisas e tem uma hora que você fica colocando ali, ele diz que não tem nada, que não consegue acessar, que não consegue abrir a mídia. Então, a forma onde vamos guardar o documento eletrônico tem relevância. Quando nós fazíamos a geração em papel, a gente pensava onde guardar o papel, um armário protegido, usar antimofo, e agora a gente vai pensar como guardar o digital também. Então, o que a gente pode falar sobre gestão documental? A gestão documental é um conjunto de procedimentos que são estruturados para fazer o acompanhamento do ciclo de vida de uma informação, desde a sua criação até o seu descarte, até a sua eliminação. É super importante olhar o ciclo de vida do documento. Você vai ver na tela o desenho que mostra 4 etapas. A primeira etapa de criação daquela informação ou de recebimento, se alguém te mandou. A segunda de manuseio ou transmissão. A terceira de guarda ou armazenagem e a quarta de eliminação ou descarte. Então, o trabalho de gestão documental envolve normalmente aplicar procedimentos padronizados para cada uma dessas etapas de vida de um documento, tentando preservá-lo da melhor forma possível. E a gestão documental vai sempre abarcar tanto aquilo que está em suporte físico, como o que está em suporte eletrônico, ou até o híbrido, que nós chamamos, que é quando acontece um documento digitalizado. Ele estava em papel e passou depois a estar num suporte digital. Mas quando nós fazemos essa migração, ou seja, a digitalização de documentos, é lógico que eu estou alterando o meio original da manifestação de vontade. Então, na hora que se discute prova de autoria,
autoria ou integridade, deve-se observar formas de digitalizar o documento que possam evitar qualquer questionamento de que ele possa ter sido adulterado. Isso nós vamos ver ao explicar digitalização. Então, para fazer a gestão documental, tem 3 perguntinhas importantes que devem ser respondidas. O que guardar, como guardar e por quanto tempo guardar. Essas são 3 questões extremamente essenciais para se fazer a gestão de documentos. Além delas, vem a questão do como eliminar. Você já deve ter pensado como você joga fora o seu lixo de casa. Só sabemos que a maior parte das pessoas revela muita coisa a respeito de si mesmo pelo lixo. Então já é uma recomendação antiga que não se deve descartar extrato de banco e fatura de cartão de crédito sem picotar. Você picota antes de jogar fora ou você pega aquela correspondência que vem do banco, joga inteirinha na lixeira para uma outra pessoa mexer? Então, há aí um pensamento na eliminação de como fazer um processo de eliminação seguro. Quando se faz uso de papel, a questão de uma picotadora, ou a mão mesmo, ou a tesoura, quando você joga fora um cartão de crédito, você é orientado a cortar o cartão para outra pessoa não poder fazer uso. E quando você vai para o digital, já existe também métodos de fragmentação, então poder quebrar aquele CD, quebrar o DVD, fazer apagamento de um HD, tudo isso tem que ser observado quando se pensa na eliminação do documento. Quais as vantagens, então, de se fazer uma gestão documental em que você vai preparando o ambiente cada vez mais para a documentação eletrônica? Temos aí algumas vantagens para que a gente possa ver juntos. A redução do volume de papel, melhoria de custos, de metas ambientais, a redução do risco de deterioração e perda, é mais rápido para localizar, afinal de contas, em papel não dá para fazer uma busca rápida. Às vezes é difícil achar aquele bando de caixinha com papel guardado aonde que ficou o papel. Já no digital você tem software de localização. Mais fácil de transportar, mais fácil de rastrear e gerar controle de acesso, fora o ganho de agilidade de uma forma geral em todo o processo. Então há uma série de vantagens nessa gestão documental feita dessa forma. Então vamos detalhar agora sobre o GED, Gestão Eletrônica de Documentos. Para a gente poder detalhar a questão da gestão eletrônica, como estamos vivendo uma transição, vamos avaliar o custo-benefício de algo que estava em papel para algo que vai estar digital. Por quê? Porque sempre há algum custo envolvido. Eu tenho tratado com diversas empresas sobre a elaboração de uma política de gestão documental atualizada, que no final da aula eu vou passar as dicas para você poder criar aí a sua política de gestão documental atualizada, e a maior parte diz, poxa, Patrícia, mas eu vou ter que fazer alguns investimentos. Sim, assim como fizemos investimentos com relação ao papel. Então, um dos primeiros cenários que faz com que seja interessante pelo menos digitalizar o documento, por mais que eu não vou descartar o original em papel, vou continuar guardando, é que nós eliminamos riscos de manuseio, da pessoa manusear, deteriorar aquele original, e riscos de perda definitiva, principalmente por desastre natural. Pelo menos se você digitalizou, você tem aquela informação para acessar novamente se tiver havido um desastre natural. Então veja aí, ano passado, esse ano, tem havido todos os anos, principalmente na época das chuvas, a perda de documentação, principalmente nos ambientes da administração pública. Então fica aí a notícia, um mutirão em Alagoas para emitir documentos que foram destruídos pelas enchentes. Uma outra notícia, a promotoria pedindo arquivos digitais dos processos destruídos por chuvas. Imagina que a promotoria entrou em contato, com os procuradores e promotores pedindo que quem tivesse a versão digital daquela documentação que perdeu na chuva, por favor, trazer para ser recuperado o processo. Então, há necessidade, pelo menos, num processo de gestão eletrônica de documentos, se você não consegue eliminar o papel completamente, mas garantir
a sobrevivência da informação além do papel, além do tempo, além de uma catástrofe natural. Há ainda o desafio, com toda certeza, do suporte físico. E esse é talvez o que a gente deva discutir bastante para tratar da gestão eletrônica de documentos. Aí vamos falar tanto de hardware quanto de software. Há sempre custos para preservação de documentos. Em papel há custos e é lógico que no digital haverá também. No digital, a discussão maior envolve obsolescência. O que significa isso? Imagine você guardar um original eletrônico num hardware ou com o uso de um software e devido à própria evolução da tecnologia você não conseguir mais ter acesso a ele, né? Você já deve ter tido um videocassete na sua casa, né?